Neste vídeo, vamos ver o que diferencia um psicopata de um sociopata. Muitas vezes usamos esses termos como sinônimos. Para a maioria de nós, são apenas formas de chamar alguém de maluco. São rótulos que colocamos em qualquer pessoa que não saiba se adaptar às normas sociais. Isso não é muito correto ou justo, mas essa definição simples não está totalmente errada. Curiosamente, a fonte mais famosa para o diagnóstico de distúrbios mentais, um livro de 950 páginas chamado DSM-5, afirma quase a mesma coisa. No DSM-5, tanto psicopatas quanto sociopatas se enquadram na mesma categoria ampla. Os psicólogos chamam isso de transtorno de personalidade antissocial, ou TPA. O TPA é uma condição mental que envolve deficiências na personalidade. Para ser diagnosticado com TPA, alguém precisa ter sérias dificuldades em interagir com outras pessoas. Eles podem ser excepcionalmente agressivos, eles podem ter o hábito de violar o espaço pessoal ou a propriedade de outras pessoas, ou talvez eles sintam prazer em deixar outras pessoas desconfortáveis. O que queremos dizer aqui é que o TPA pode assumir muitas formas diferentes, porque interagir com outras pessoas é extremamente complicado. Para a maioria de nós é automático, mas se você parar para pensar sobre isso, existem muitas regras que precisamos seguir socialmente no processo de comunicação. Por exemplo, aprendemos a respeitar os limites das outras pessoas, nos acostumamos a antecipar as suas necessidades, entendemos quando é hora de avançar mais e quando é hora de recuar, mas fato é que a maioria de nós se acostuma com essas regras com o passar do tempo. À medida que aprendemos e crescemos, esse tipo de etiqueta social básica se torna algo natural. Mas para alguém com um transtorno de personalidade antissocial, isso não é tão fácil. Pessoas com TPA carecem de habilidades sociais. Então, digamos que você conhece alguém que constantemente ultrapassa limites. Essa pessoa é invasiva, manipuladora e simplesmente te deixa desconfortável por estar por perto. Obviamente, algo está errado. Então, isso os torna sociopatas ou psicopatas? Não, mas tecnicamente eles podem ser os dois. Você já ouviu falar do dilema retângulo-quadrado? Sabemos que todo quadrado é um retângulo, certo? Todos eles têm exatamente 4 lados e exatamente 4 ângulos retos. Mas todo retângulo é um quadrado? Não. Alguns retângulos são longos e estreitos, outros são curtos e largos. Acontece que psicopatas e sociopatas são muito parecidos com quadrados e retângulos. Os psicopatas são sempre sociopatas, mas os sociopatas nem sempre são psicopatas. Então, vamos lá. Vamos começar com o nosso retângulo, o sociopata. Como você pode saber se alguém é, em sua vida, um sociopata? Bem, o DSM-5 divide esse transtorno de personalidade surpreendentemente comum em 4 partes, quase como uma lista de verificação. Se você conhece alguém que preenche todos esses 4 critérios, há uma boa chance de que você esteja lidando com um sociopata na vida real. O primeiro critério em nossa lista é a percepção distorcida de si mesmo. Obviamente, todos nós temos alguma ideia de quem somos, certo? Você se define de uma forma diferente de mim, mas ambos temos uma identidade clara. Pense em todas as pequenas coisas que o definem como um indivíduo. Aspectos sociais, como seu trabalho, seus hobbies e seus amigos. Elementos diferentes de sua personalidade, como a sua criatividade ou a sua atitude positiva. E, é claro, seus valores fundamentais, ética e crenças. Cada uma dessas coisas contribui um pouco para a sua identidade. Mas, para um sociopata, a percepção de si mesmo não se desenvolve de forma suave e natural. Na maioria das vezes, os sociopatas são inconsistentes e imprevisíveis. Eles podem ser o seu melhor amigo num dia e o seu pior inimigo no outro. Por quê? Porque os psicopatas têm uma percepção de si mesmos confusa e pelo menos uma falha significativa em sua identidade. Então eles ficam desesperados para preencher esse vazio com coisas que os façam se sentir valiosos e poderosos. Alguns sociopatas se tornam obcecados por riqueza e títulos, porque é a única maneira que eles conhecem de ganhar autoestima. Outros têm o hábito de quebrar a lei pelo mesmo motivo. Isso faz com que eles se sintam no poder. Como você pode imaginar, uma percepção distorcida de si mesmo dificulta um pouco a empatia. Se você não entende quem você é, como é suposto entender os outros? Por isso, o nosso segundo critério é a falta de empatia. Coisas como compaixão e intimidade exigem uma certa quantidade de inteligência emocional, mas isso não é exatamente o ponto forte de um sociopata. Os sociopatas têm dificuldades em entender ou controlar suas próprias emoções, o que explica porque tantos deles têm explosões de raiva. Embora não consiga compreender as suas próprias emoções, isso não impede a maioria dos sociopatas de falar sobre elas incessavelmente. Ironicamente, os sociopatas adoram falar sobre si mesmos. Eles vão desabafar sobre todos os pensamentos ou ideias que já tiveram, mas não estão de maneira alguma tentando se conectar emocionalmente com você. Muito provavelmente estão apenas procurando por atenção. E isso nos leva ao terceiro item de nossa lista de verificação. Um sociopata terá uma ou mais características patológicas de personalidade. Patológico significa
significa que está relacionado a alguma doença física ou mental. Comportamento em busca de atenção é um bom exemplo. Manipulação é outro. Você também pode perceber que eles não têm nenhum tipo de bússola moral ou ignoram as necessidades das pessoas ao seu redor. Existem várias dessas características patológicas, então pode acabar ficando confuso. Felizmente, há uma maneira fácil de diferenciá-las. Eu tenho certeza de que você já ouviu falar dos 7 pecados capitais. Bem, um estudo de 2019 descobriu que os 7 pecados estão associados a personalidades patológicas. Portanto, se você perceber alguém exagerando em qualquer uma dessas categorias, pode haver alguma disfunção mais profunda acontecendo. Agora, vamos passar para a qualificação final para alguém ser considerado um sociopata. Ao contrário dos 3 últimos critérios, este não é realmente um sintoma, mas é a caixa mais importante que você precisa marcar. Antes de diagnosticar qualquer um como psicopata, você precisa fazer uma grande pergunta. O comportamento deles é realmente estranho ou é considerado normal em seu ambiente? Ou talvez seja apenas normal para a idade deles. A verdade é que todos nós fazemos coisas malucas todos os dias, mas desde que seja considerado normal, ninguém liga. Se você der uma olhada na maioria das escolas do Brasil, encontrará dezenas de crianças que apresentam sinais de serem sociopatas. Elas estão confusas sobre quem são, elas são emocionalmente centradas em si mesmas e estão mais do que desesperadas por atenção. Então, isso significa que todo adolescente de 13 anos é um sociopata? Claro que não. Essas características voláteis fazem sentido como parte de seu desenvolvimento. Eles podem ter muito a amadurecer, mas a imaturidade não os torna sociopatas. Pelo menos ainda não. Essa é uma das razões pelas quais o transtorno de personalidade antissocial é tão difícil de diagnosticar precocemente. O TPA quase sempre se desenvolve na infância, mas você precisa ter mais de 18 anos para ser diagnosticado, porque até que a personalidade de um sociopata se desenvolva completamente, você nunca saberá com certeza. Então, falamos muito sobre o nosso retângulo, mas e o nosso quadrado? Os psicopatas são realmente diferentes dos sociopatas ou são a mesma coisa? Os psicólogos debatem essa questão há anos, e o consenso geral é que os psicopatas e sociopatas são muito parecidos. Ambos têm identidades distorcidas, ambos têm dificuldades com a vulnerabilidade emocional, e ambos estão cheios de características patológicas. Mas os psicopatas têm algumas características especiais que os destacam. A principal diferença entre um psicopata e um sociopata começa desde o início, no nascimento. Ajuda a pensar nos psicopatas e sociopatas como natureza versus criação. Um sociopata é produto de seu ambiente, então os colocamos do lado da criação, mas um psicopata nasce com alguma deficiência genética ou neurológica, então os colocamos do lado da natureza. Claro, isso não significa que o seu ambiente também não desempenha um papel. A maioria dos psicopatas, especialmente os mais famosos, foi criada por uma combinação de genética defeituosa e um ambiente prejudicial. A lição mais importante dessa comparação entre natureza e criação é a seguinte: psicopatas passam a vida toda vivendo como psicopatas. Portanto, naturalmente eles são muito bons em se misturar. Enquanto os sociopatas são mais imprudentes e impulsivos, os psicopatas tendem a serem calculistas e cuidadosos. Eles ainda exibem os mesmos comportamentos patológicos, mas sua execução não poderia ser mais diferente. É por isso também que é muito mais difícil rastrear um psicopata do que um sociopata. Os sociopatas são descuidados e passionais. Eles querem causar um alvoroço, então não se importam se precisar correr riscos desnecessários. Mas os psicopatas fazem o oposto. Eles encontram maneiras inteligentes de satisfazerem as suas necessidades sem chamar muita atenção. A maioria dos psicopatas também tem sede de poder, mas eles aprenderam como manter os seus desejos intensos em segredo. Você verá outras diferenças significativas em seus relacionamentos. Os sociopatas geralmente estão no extremo tóxico de um relacionamento ultra caótico, mas não importa quão destrutivo seja esse relacionamento, ainda é um apego emocional genuíno. Os sociopatas também se apegarão a grupos e comunidades da mesma maneira. Sim, é insalubre e muito estável, mas é real. Enquanto que a maioria dos psicopatas não conseguem formar esses laços emocionais com ninguém. Eles simplesmente não são conectados dessa forma. Então, em vez de se envolver em um relacionamento ruim, muitos psicopatas fabricarão um relacionamento bom. Eles manterão um relacionamento falso por anos e anos. Não porque estão realmente apegados àquela pessoa, mas porque é simplesmente útil. Na mente de um psicopata, isso é tudo o que importa. Eles não se importam com amor ou compaixão. Essas emoções não fazem sentido para um psicopata. Eles estão apenas preocupados em ajudar a si mesmos. Portanto, se estar em um relacionamento lhes dá alguma vantagem, eles não hesitarão em aproveitar. A coisa mais complicada ao fazer uma comparação como essa entre psicopatas e sociopatas é o quão
rapidamente as coisas mudam. Gostamos de dizer que entendemos como esses indivíduos bizarros e muitas vezes perigosos funcionam, mas a verdade é, ainda temos muito a aprender. Muito obrigado por assistir esse vídeo e não deixe de se inscrever, pois mais conteúdo está a caminho. Até a próxima.